Olá, tudo bem? Estamos começando hoje, então, o podcast Papo de Corrida. Aqui a gente vai trazer uma história um pouquinho dos corredores. Vamos trazer também para vocês falar um pouco sobre corrida, também tentar fazer com que a gente possa incentivar, né, um pouco as pessoas a entrar na modalidade de corrida de rua. Claro que tem muitos aspectos a serem analisados e ao longo dessa primeira temporada é isso que a gente vai tentar trazer aqui. Sem mais delongas, quero também agradecer. Ao longo do programa vocês vão ver que vai passar aqui na nossa TV os apoiadores que desde o início agora já me apoiaram, estão vindo junto nessa caminhada do projeto. Então é Santiago 24 Horas, que é uma corrida virtual, mas tem o evento presencial também, que ocorre em outubro, e a Clínica Clumped, que é uma clínica de dentista aqui da cidade de Venâncio Aires, e o Paulo é um grande amigo meu e sempre está aí me apoiando nessas caminhadas, nesses projetos que eu vou trazendo para ele aí, mostrando para vocês aí também. Então, sem mais delongas, vamos saber quem é o primeiro entrevistado do podcast de corrida. Ele vem da cidade de Santa Cruz do Sul. É um amigo que eu fiz através da corrida, então tenho que agradecer também a corrida, que ela foi me trazendo muitos amigos. E esse é um exemplo disso, que a gente se conheceu numa corrida que era uma corrida solidária lá em Santa Cruz do Sul. O nome dele, então, muitos conhecem aí, que vão estar assistindo, é o Samuel da Silva Ferreira. Talvez ele não quer que eu diga a idade dele, mas já vou dizer, é 39 anos, mas com uma cara de guri aí, né? Não aparenta a idade. Ele é bacharel em Educação Física pela Uninter e também pós-graduado em Treinamento Feminino, Nutrição, Harmonização e Estética Feminina. Então, a mulherada aí que quer pegar dicas, depois no final a gente deixa o Instagram do Samuel aí também, que ele está sempre apresentando conteúdo lá. A maior distância que ele percorreu, já perguntei para ele, né, de antemão, foi 84 quilômetros, que eu também já sei que é na TTT, né? Mas ele tem no currículo dele 3 maratonas oficiais. Para quem aí, como eu, está tentando disputar a primeira, vocês imaginam, né? O rapaz aí já tem 3. E ele também é pai, né, gente? Tem 2 gurizão aí, que um já tem 17 anos e já está no basquete aí, tendo uma ascensão muito boa. E o outro é o Caio, uma figuraça de 9 anos. Além disso, né, a ocupação atual dele é personal trainer, focado, né, nas mulheres, personal trainer feminino, então. Ele é professor em Santa Cruz do Sul, na Engenharia do Corpo, e também no estúdio Gui Fitness. Agora eu apresento para vocês, então, nosso amigo Samuel, para dar as boas-vindas aí também, e agradeço já por ter aceitado o convite aí. Obrigado, Samuel. Obrigado a todos que vão aí começar a assistir o programa, né, do Papo de Corrida. Acredito que vai vir muitas pessoas com muitas histórias interessantes através da corrida. Como o Thiago mesmo comentou, a gente se conheceu numa corrida beneficente em Santa Cruz, né? Até eu vou contar um pouquinho dessa história. Eu achei que era o meu compadre que estava vindo logo atrás ali, porque ele não gosta muito de subida. E no percorrer do caminho era o Thiago que estava do meu lado quando eu olhei. E aí a gente seguiu, dei algumas dicas ali durante a prova, Dicas, né? E a gente acabou terminando a prova quase juntos ali. Aí logo na sequência, algumas semanas depois, a gente foi correr em Rio Pardo também. Então a gente aí começou a ter mais amizade, porque ele já tinha também uma colega da faculdade que foi minha colega no colégio também. E aí a gente começou a nossa amizade desse jeito. E com certeza ele... Se ele soubesse que eu era corintiano, ele tinha corrido um pouquinho mais rápido lá a prova, né? Então ele não correu, ficou um pouquinho para trás ali, mas no final deu tudo certo. E essa amizade aí, né, já vai fazer 5 anos, né? Então tudo o que a gente tem hoje de amizade e de laços, praticamente só foi através da corrida. Aí alguns amigos que foram aparecendo, a gente foi apresentando um ao outro, que provavelmente vão estar presentes aqui no programa também. Então, complementando um pouquinho, né, o que o Samuel falou aí da nossa amizade,
A corrida, como a gente sempre fala, né? Eu e tu conversamos bastante no WhatsApp. O Samuel gosta muito de áudio, né? Ele não é muito escrever, mas mandar áudio de 5 minutos é com ele, né? 10. Então, 10, né? Até ele falou. Então a gente construiu essa amizade, né? Através do esporte, né? Então é isso que quando eu comentei contigo que eu queria trazer um podcast na região para falar sobre corrida, também era para incentivar isso, né? Para que a gente possa buscar amizade não só através, sem criticar ninguém, mas não só através de fazer amizade através de um bar, né? Tomando alguma bebida alcoólica, mas também fazer amizade através do esporte, né? E é isso que a corrida demonstra, né? De tantos exemplos que tem aí, que a gente vê na região, a nossa amizade é um exemplo disso, e tantos grupos de corrida que vai fortalecendo a amizade sempre, né? Então, o que eu gostaria de dizer hoje também é que, além de nós falar sobre corrida, automaticamente, né, os convidados que vão vir aqui, como o Samuca hoje, eles vão trazer um pouco da experiência deles, além da corrida, também na experiência profissional. Então, o Samuca hoje está trabalhando mais, né, Samuca, com treinamento físico, né, personal e tudo mais. Então, eu gostaria de saber um pouquinho contigo para iniciar, né, antes de nós entrar na parte do exercício físico. Quem é o Samuel Corredor? Ele começou lá com seus 9 anos, que tem o Caio hoje, ou ele começou num outro esporte e depois migrou para a corrida? Porque às vezes a gente sabe, né? Tem gente que é corredor desde de infância, ou por incentivo dos pais, alguma rústica infantil que tem bastante, e outros não, né? Outros vieram do futebol, alguma outra modalidade esportiva aí. Conta para nós aí um pouquinho como surgiu esse Samuel Corredor de rua aí. Esse Samuel surgiu, né, vindo do futebol, assim como a grande maioria do povo brasileiro, né, e dos guris principalmente, tem um sonho de jogar bola. Hoje já são, devido ao momento que a gente tem hoje, já são outros esportes também com uma visibilidade um pouco maior, né, e a corrida é uma delas, né. A grande maioria também dos esportes hoje, se a gente for levar em consideração, ele tem o movimento da marcha, que é considerada, né? Sim. A corrida é uma marcha. Então, o basquete, o futebol, o vôlei é pequeno, mas tem uma corrida. Fora os esportes de atletismo, salto com várias, salto em distância, né? Todos esses têm a corrida envolvida ou tem na sua preparação física, né? Tanto é que saiu semana passada ou semana retrasada, não vou me lembrar a data certinho, um ex-jogador da seleção holandesa, o Robin, ele fez a maratona de Boston Não, ou não de foi Londres. de Boston, foi na Europa, não lembro a cidade. Mas foi fora para 3 horas, é uma coisa que ele já fazia nos treinos, né? Já corria. O Diego, agora que recentemente se aposentou também do Flamengo, fez a meia em Mendonça, na Argentina. Então, o pessoal acaba migrando. E eu, não deu certo no futebol, né? Não deu certo até ali, né? Porque eu vi que o pessoal comenta que tu ganhou alguns títulos aí na região. Mas aí o interesse pela corrida foi surgindo depois que eu voltei de Lajeado, né? Um pouco mais, por conta do tempo, né? Que era um tempo só para mim. E no futebol tu tem que depender de outras pessoas, fechar o time. Sim, né? E às vezes acabava faltando. E como eu tinha os meninos ainda pequenos, para mim tinha que ser alguma coisa que eu pudesse ir, entre aspas, a hora que eu tinha livre para fazer um exercício físico e voltar para casa. Sim. Então aí foi um dos motivos que a corrida começou a entrar um pouquinho mais na minha vida. Tive um momento também que eu tava, como é que eu vou dizer, hoje que o pessoal comenta muito, que é na minha área, de ter um corpo mais shapeado, um pouco mais volumoso em questão de musculatura. E se acreditava na época que se tu corresse... Não poderia ter um corpo mais volumoso. Exato. Aí comecei a correr... Aí o bichinho da corrida pegou, e aí foi indo, a musculação foi ficando, e aí começaram alguns desafios, como a grande maioria, 5, 10, aí aos pouquinhos tu vai vendo que dá para correr algumas distâncias um pouquinho maior, né? Tudo
Através do condicionamento ali, né? Aproveitando esse gancho aí que tu tá falando, começou no 5, 10 aí, para quem tá escutando aí, tá começando justamente no 5 e 10 aí, teve algum aspecto assim, tipo assim, que fez com que tu quisesse correr uma distância maior? Porque a gente vê um monte de gente na região aí que acaba ficando no 5 e 10, né? Ela não tem digamos assim, essa vontade de ir para uma maratona que é 42 quilômetros e a preparação é bem diferente, né? Teve algum incentivo, alguma motivação extra que fez assim, não, agora eu quero maratona, não quero ficar só no 5 e 10? O que acontece? Eu, no meu caso, alguns amigos, por eu ter uma condição boa de correr 5 e 10, né, achavam que eu não tinha condição de correr 42 quilômetros, que eu era bom para correr provas curtas e rápidas, mas não suportaria um ritmo mais cadenciado e com mais resistência. Com mais resistência, que eu sempre fui mais de força e explosão. Sim. Aí, né, a gente foi lá desafiado, né? Aí comecei a treinar até e os 42, como tu falou e como tu tá vivendo agora, a gente sabe que correr uma maratona, todo mundo diz, tu vai ser uma pessoa antes e uma pessoa depois. O antes, porque é uma coisa que eu sempre comento, para quem vai fazer 42, vai fazer uma ultramaratona, é a questão do treino. O treino é prova e prova é um espetáculo. Porque prova, tu só vai lá buscar o que é teu, o que tu conquistou durante o teu tempo de treinamento. Porque é o momento que a grande maioria, não vou dizer que todos, tu acaba ficando um pouco desleixado com a família, com o teu emprego, com os estudos, com os amigos, com a vida social. Então tu acaba se dedicando porque é uma distância que a gente sabe, e eu fiz ela o ano passado não estando preparado e eu sofri bastante, né? Então, se tu não se preparar, a maratona ela vai te judiar, principalmente no dia da prova. Mas o treino, ela é muito, muito sofrida por conta desses fatores ali, mas tu vai aprendendo o quanto que tu é forte, principalmente mentalmente. Porque é dia que nem tá chovendo, tá com muito sol, dependendo da estação que tu escolheu fazer a maratona. A minha primeira foi em Porto Alegre, eu sabia que ia estar frio, então eu acabei iniciando a preparação em novembro, né, onde estava mais quente, e o tempo que eu podia rodar, eu rodava, cumpria a planilha até um pouquinho a mais, né, do que estava descrito para mim ali, prescrevido, né? Porque eu sabia que ia chegar a um ponto de maio, próximo da maratona, que ia começar o frio, as chuvas, daqui a pouco eu não conseguiria ir e correr. Então, o que me levou mais a fazer os 42 foi o desafio que alguns amigos impuseram lá, que eu não teria condição de fazer os 42. Então, hoje, além dos 42, acabei fazendo os primeiros 82, depois, né? E esse ano fiz os 84 quilômetros. E ainda estamos em busca aí dos 226 quilômetros, que esse daqui eu acho que mais uns 2 anos ele vem. Então, para vocês que estão ouvindo nós aí agora, né? O quanto que um desafio, digamos, numa brincadeira ou numa forma de provocação pode incentivar a pessoa a buscar uma distância bem maior, né? Então, outras pessoas virão aqui trazendo o porquê que correram os 42, né? Então, para o Samuel aqui, vocês puderam perceber que foi através de um desafio. Não sei se tua memória é boa para lembrar quem é que foi esses amiguinhos. Não vou dizer, mas não. Vou voltar depois quando eles olhar o podcast, não? Com certeza. Porque através desse desafio aí que eles me colocaram, foi aonde eu também comecei. Todo mundo tem hoje, né, que é uma rede social. Todo treino eu postava, todo treino eu colocava para eles começarem a ver a minha evolução e que eu teria condição de chegar, porque tanto os 42, quanto os 5, 10, os 84, quanto os 226, eu só mentalizo a parte final.
né? A gente sabe que ganhar 42 quilômetros, tu ser vencedor, a gente que é amador, não é impossível, mas a gente está bem longe do que a gente está vendo hoje no cenário mundial, aí, principalmente nos atletas de elite. Mas uma coisa salientando também, no meu foi um desafio, porém o exercício e a corrida já estava na minha vida há muitos anos. Ela combinava com os jogos de futebol ali, mas era uma coisa que eu fazia, mas depois que eu entrei na educação física, conhecendo um pouco mais a questão do exercício físico, um pouco mais da fisiologia, do dia a dia também das pessoas, eu vejo hoje as pessoas... E eu já fazia alguns 21, já fazia alguns longuinhos ali, né? Nada assim tão maior que 21. Hoje eu vejo o pessoal entrando na corrida com dificuldade para fazer 5, já pula para fazer os 10 com mais dificuldade ainda, aí daqui a pouco pula para fazer 15, ou nem vai nos 15 e já querem fazer os 21. Já querem fazer os 21. E aí começam os sintomas aí de... Porque tu sai de um esporte, de um movimento que tu não tem o costume de fazer, né? E se a gente for ver hoje pela literatura, geralmente é o teu peso vezes 4, né? O impacto. Então, para ficar um cálculo bem simples, uma pessoa de 100 quilos estaria levando 400 quilos a cada passada. Né? Aí tua estrutura muscular não tá apta ou não tá fortalecida. Teus tendões, ligamentos... também não tão apto com aquele movimento, aí começa a ter bursite no quadril, começa a ter síndrome da banda iliotibial, começa a ter problema que atinge a maioria dos corredores aí, que é fascite plantar ou canelite, e essas duas últimas acabam que o corredor tem que ficar um pouco mais de tempo parado, que é bem chato de tratar. Fora que a grande maioria do pessoal que entra hoje já entra com um pouquinho de sobrepeso, né? Aí se a gente for levar em consideração tanto homens quanto mulheres, as mulheres também têm um detalhe a mais, que a grande maioria das mulheres trabalha sentada, não trabalha de pé. E aí entra tanto o homem quanto a mulher, não tem o centro do corpo, onde a marcha praticamente acontece da corrida, que seria a parte do quadril ali do glúteo, ele ser mais reforçado. Né? Tanto o glúteo máximo, quanto o glúteo mínimo, quanto o core, esses 3 conjuntos para a marcha, eles são muito, muito, muito importantes. Não que a panturrilha não seja, a parte da frente da coxa, a parte de trás, para ser bem mais simples assim, né? Não seja importante. Mas essas 3 estruturas ali, elas fracas, elas começam a desencadear um monte de outros probleminhas. Então, hoje a pessoa vê o Thiago, vai vir outras pessoas, ou até mesmo o Samuel que está aqui. Correu 82 ou correu 84. É barbado. Mas ele já tem, eu já falava isso também, ele já tem um lastro daquele esporte ali no corpo. Então a corrida já conhece, o corpo já sabe, se adaptou com aquela mecânica de corrida, né? Que a pessoa ainda vai começar a se adaptar. Se é correr com tênis A, com tênis B, com tênis mais apertado, com tênis um pouquinho mais solto, se é melhor correr de manhã, de tarde, de noite, na chuva, no sol, com vento, sem vento. A gente sabe que tem gente que gosta mais de um clima ou mais do outro. A gente também sabe que o tênis é um dos fatores importantes, mas aí a gente vai na vestimenta também, né? A gente que é homem, geralmente no mamilo tu vai correr uma maratona ou uma ultra, a gente acaba passando uma fita para não assar, a questão da regata, até a questão né, uma roupa mais íntima, que é usar a cueca, às vezes é uma mais apertada, às vezes não, pode estar te assando. As meninas têm a questão de usar um top, sutiã, calcinha, que pode estar incomodando até mesmo o short. Então, são vários fatores que te levam a uma maratona. Além do que, é o principal, se possível, ter um acompanhamento, ter uma planilha, porque ali tu vai ter uma periodização dos teus treinos. Sim, exatamente. Né? Ter uma nutricionista para cuidar da parte alimentar, que a gente vai saber que cada corpo exige alimentos com calorias diferentes, podemos se dizer assim, para desempenhar. E a parte suplementar, que daqui a pouco um aceita mais um
um gel, o outro já não aceita tanto, o outro a cápsula de sal já é importante, para o outro já não é. O bebê era água, que era uma coisa que eu não tenho costume, foi inserido na minha preparação também. Então, tu se habituar com alguns pequenos detalhes que vão fazer que quando tu for correr os 42, tu corra com menos sofrimento, porque sofrimento vai ter. Vai isso ter não, igual, né? não tem. Apesar de tu só ir lá buscar o que é teu, tu Com vai certeza. ter esse sofrimento. Então, tu terminar bem uma prova de 5, sem estar muito ofegante, tu começar a fazer o 10, terminar sem estar ofegante, tu fazer um 21 também, assim, sem terminar muito cansado, e aí aos pouquinhos tu ir progredir. Mas hoje eu não vejo uma pessoa, eu vejo as pessoas correndo de 5, em 6 meses tá fazendo uma Já tá fazendo uma maratona. maratona. Só que aí... né, Que tem- surge talvez aquela palavrinha, aquela expressão que um dos treinadores que eu tive durante o período de treinos ali, ele me falou que teve também, que é o tal do overtraining, né? É, Então isso aí acaba aparecendo muito por falta das pessoas quererem viver o processo no tempo que ele tem que ser vivido. Então, como tu vinha Exatamente. falando agora, as pessoas não querem seguir o processo normal que tem que ser passado. Por exemplo, 5, 10, 21. Ela quer pular, como tu bem mencionou aqui, dos 5 já para o 42, em questão de 6 meses. Mas quanto tempo, não foi meses, foi anos, que ela ficou sem fazer uma atividade física. exatamente. E daí, do Ou nada, fazer uma outra que não... que não por tem mais nada a que ver. seja de futebol, não é a mesma coisa. Exatamente, como Né? tu mesmo veio do futebol, eu também joguei muito tempo futebol, então a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque o movimento do futebol não é sempre em linha reta, né? Exato, tem muita Então, troca de direção, muita troca de muito, direção. muito desaceleração e a corrida ela é contínua, mas, né, tem esses detalhes. Ela pode e é uma excelente opção de exercício, só que ela também traz alguns malefícios se não for, Se não for bem pulando algumas Pulando as etapas. se não for fazendo certinho ali e querendo pular as etapas, é o que eu vejo hoje, tanto quem me procura ou amigos, é essa questão aí. Quando eu estou em algum grupo, entrou ontem e já quer fazer um 42 ou até mesmo um 21. Eles não tá, mas eu faço academia, eu puxo um ferro. Só que o músculo está acostumado para o ferro. As tuas articulações e teu cardio ainda não estão acostumadas para te correr na rua. E a gente sabe que correr em esteira, correr em rua, ou em rua de asfalto, paralelepípedo, ou estrada de chão, é um pouquinho diferente. Os de níveis são diferentes. Então, como eu falei, eu não gosto muito de falar em tênis, em acessório, mas tem tênis que às vezes tu vai correr 5, é bom, vai correr 10, já começa a inchar teu pé, já não é tão bom, já te dá calo. Exatamente. Então, tu tem que conhecer assim, um pouco mais do teu corpo, e aí só a quilometragem que vai te dar Não, com certeza. esse tempo aí. Então, esse tempo que a gente já está falando aqui já deu para perceber o quanto que o Samuel tem de conhecimento, né? Já é pós-graduado, mas só o título de pós-graduação não é nada se a pessoa vem aqui no podcast e não sabe traduzir isso em palavras e mostrar para as pessoas que realmente ela sabe, né? Então já ficou nítido aqui que tu sabe muito e que a corrida também te trouxe esse aprendizado. Porque durante uma coisa é nós entender sobre corrida lá na teoria, né? Pegar um livro ali, ler alguma coisa que alguém escreveu, porque já viveu aquele processo, né? Outra coisa é a gente viver na pele, né? Saber Exato. que quando a gente vai fazer um treino ali, eu ainda não fiz, mas vou fazer agora, um treino de mais de 30 quilômetros, que a dor vai ser diferente de um treino de 10 quilômetros. Por mais que a velocidade vai mudar, tu vai ter que ter mais resistência, o teu corpo vai ter que estar mais adaptado. Então, esse que é o problema que eu vejo às vezes, e que tu também já está relatando aqui, que as pessoas às vezes são picadas por esse bichinho da corrida, que é o que a gente fala que acontece, né? A gente acaba se tornando viciado na corrida. E tu acha que esse vício que a gente pega na corrida por causa que ela traz muitos benefícios, né? Tanto a endorfina, as pessoas que estão no sobrepeso acabam vendo que aquilo ali está trazendo um benefício de peso também, né? Diminuindo calorias e tudo mais através daquele treino periodizado, né? Com
com continuidade, então ela começa a ver esses ganhos estéticos também, que a gente acaba notando, e tu acha que por causa desse vício e vendo os grupos de corrida, vendo que talvez já tem alguém lá fazendo maratona e ela está aqui nos 5 quilômetros, tu acha que isso também pode ser um fator ali, esse vício mental, né? Pode ser um fator que atrapalha ela viver o processo ali, o processo adequado, né? Ela querer pular etapas por causa dessa paixão que ela acabou vivenciando ali nos últimos tempos? Pode, cara, pode, porque assim, ó, tu chega em qualquer grupo, ou às vezes não é nem o grupo, tu conhece alguma pessoa, e hoje às vezes tu conhece pelo Instagram e às vezes não conhece pessoalmente, mas a pessoa sabe que tu corre determinada distância ou determinada velocidade, e ela começou, como tu é um pouco de referência, ela acha que foi assim simples, né? Tu também é formado em direito, tu sabe que eu quero me formar em direito, assim, não adianta, tu tem que passar o processo. Formado em educação física, tem a pós, tu tem que passar o processo, por mais que eu te admire como um advogado, no caso hoje não atua, mas, né? Eu tenho que passar primeiro meu processo para tentar chegar lá. Para ser um educador físico, ali um profissional também tem que passar o processo. Então o pessoal às vezes se deslumbra e fica muito animado com a melhora, porque a corrida, eu digo que ela é um pouco traiçoeira nesse quesito. Hoje tu tem dificuldade para correr 2 quilômetros, mas daqui a 2 semanas tu já está correndo 2 quilômetros e 100 metros. Aí daqui a pouco é 2.300, 2,5, 3, 5. Às vezes tu mata no peito e leva, mesmo que num esforço máximo ali para ti. Dá essa resposta mais aguda. Diferente na outra parte que eu trabalho, na parte da musculação, já é mais crônico. Ela não é tão aguda assim. Então a corrida, ela te traz esse benefício agudo da distância. E do tempo também. Hoje tu fazia 5 para meia hora e tu faz daqui a 3 meses 5 para 28. Mas deve me falar, mas é 2 minutos. A gente sabe que na corrida 2 minutos é 2 minutos. Então daqui a pouco a pessoa tá fazendo os mesmos 5 para 25. Quando vê para 24, 23 ali, ele já tá apertando demais a velocidade, já quer ir um pouquinho mais além. Fora que tem gente que também só não fazia, mas nasceu pro esporte, né? Sim. E a corrida também, se a gente for analisar, não estou dizendo que a corrida é ruim, tá, gente? Pode fazer, só que tem uns cuidados e tem algumas etapas. Pode correr 10 no primeiro momento? Pode, né? Mas a incidência de tu ter alguma lesão é bem maior do que tu ir um pouquinho mais devagar. Sobre a maratona, já que o pessoal, nós estamos falando tanto de maratona aqui, e tu já correu 3 maratonas oficiais, né? Então, eu gostaria que tu falasse para os nossos telespectadores aqui do podcast qual o teu melhor tempo na maratona, e complementando, já que essa é uma pergunta mais rápida, né, de ser respondida, mas nesse período que tu fez a maratona no teu melhor tempo, tem um quilômetro específico que tu diz assim, aquele quilômetro, aqueles 2, 3 quilômetros ali parecia que não ia passar nunca. Qual é? Mais na metade, bem perto do final, para as pessoas que recém estão entrando aqui no canal e sabendo sobre corrida, né? Um dia pode ser que elas tenham esse sonho de completar uma maratona, né? E daí tu já dá uma dica para elas aí, naquele quilômetro lá tu vai ter que reforçar a tua mente, porque lá que o bicho pega. Eu vou... Como eu falei, a minha primeira maratona foi o meu melhor tempo, que foi em Porto Alegre, em 2019. Fiz 3 horas e 34. Corri com uma pubalgia, eu nem sabia que tinha, mas corri. Aí os momentos que tinha que fazer algumas curvinhas me incomodavam. Ou quando eu queria acelerar um pouco, aumentar o meu ritmo. Eu estava num ritmo bom, mas eu poderia ter ido num ritmo um pouquinho melhor. Mas aquilo me incomodava. E esqueci da pubalgia também, que é um problema que pode dar aí nos corredores, principalmente homens. Aí tem mulheres também, mas geralmente é no sexo masculino. 35 a 37,
Não tem, acho que 90% de quem passar aqui vai falar dizer que é os 35 ou 37, que parece que se tu olhar dos 5 aos 42 é 7 quilômetros, se tu olhar dos 37 aos 42 são 5. 5 tu descansado e 7 tu descansado é barbadinha, mas aí tua perna tá inchada, tu vê gente quebrando, né? E na minha primeira maratona em Porto Alegre ficou uma coisa marcante na minha cabeça que parecia carro de Fórmula 1. O pessoal tava tudo encostando, quebrando e eu indo mesmo com dor ali. O ritmo acabou diminuindo também nesses quilômetros ali, mas o pessoal acabou, né, quebrando por N motivos ali e eu consegui continuar. Mas na minha primeira, tirando os 35 aos 37, psicologicamente a minha perna também inchou demais. Na minha segunda foi mais tranquila porque foi acabei conhecendo uma menina durante a prova e aí ajudei ela a terminar, que foi em Florianópolis. Aí foi num ritmo mais confortável para mim. Ali, graças a Deus, não senti nada. Na maratona do ano passado de Porto Alegre, que é onde que eu fui para testar como é que estava a minha mente. Quebrei no quilômetro 29. Aí deu cãibra nos vastos lateral e medial, que é a parte da frente da coxa. Aí mais na frente deu no adutor também. Aí então eu fiz a prova meio que correndo e caminhando. Demorei bastante tempo, praticamente quase um limite da prova ali. Então, se a gente contar a TTT que eu fiz, são mais 3 maratonas. Só para o pessoal entender, né? A TTT é a travessia Torres-Tamandaí, né? Isso. Que começa a correr lá em Torres, ainda pega um pedacinho de asfalto, né? E daí depois é o trajeto inteiro na areia, né? Na beira da água ali. E no verãozinho, né? Que é normalmente final de janeiro, se não me engano. É a última semana de janeiro. Última semana de janeiro. Então, 40 graus normalmente é o que tá. Mais o vento, né? Que ainda tá batendo contra. Então, e mais as pessoas que estão na praia. E mais as pessoas que estão na praia. Tem que desviar de cachorro, de criança, de futebol e de tudo que tu imaginar. Né? Então, agora, então, partindo para essa... A maratona já é difícil, vocês viram aqui que o Samuel falou, né? Que ele teve esses problemas. E mesmo tendo esses problemas de dor, de pubalgia, de coxa que inchou, e o mental tem que estar forte ali para conseguir completar, daí mesmo assim, o Samuel doido, né? No bom sentido, ainda quis ir lá fazer uma TTT ainda, que é o dobro da distância. Qual foi essa motivação aí? Daí teve de novo um desafio ou daí foi tu mesmo querendo mostrar para ti que tu era capaz? Foi um desafio, foi mostrar para mim e num primeiro momento, provavelmente ele vai vir ser entrevistado aqui, que foi o Júlio, junto com o Léo, eles fizeram os 82. Eu vi que era possível, eles fizeram em 18, essa prova, em 2018. Aí em 2019 eu acompanhei o Laudenir, né? Fiz o apoio dele de bike. Não aconselho ninguém, mas se quiser pode fazer. Vi que era possível, só teria que trabalhar um pouco mais o mental ali. Porque eu acredito, tanto no esporte quanto em qualquer outra área da vida ali, se tu fez ali com uma certa disciplina, é muito difícil tu não conquistar lá na frente. Então, sempre levei os treinos a sério, faltava muito pouco, né? Tinha uma troca com o meu treinador na época, né? O Daniel. Então, não seguia religiosamente os treinos. É que nem um estudo, tu vai estudando para chegar na prova, eu não acredito em sorte em prova, né? Seja ela corrida, futebol, vôlei, enfim, outros esportes. Ou tu treinou ou tu não treinou. Eu não estou falando em ganhar e em perder. Só estou falando que aquele movimento que tu fez, aquele tempo que tu dedicou, tu vai chegar lá e vai fazer. Isso é automático. É a mesma coisa que usar a linha de chegada. Que nem essa última travessia dos 84. Cara, eu estava tão bem mentalmente, não estava bem fisicamente, porque por conta da faculdade, da pós ali, não consegui treinar direito.
Deu 10 quilômetros, já tive que fazer a primeira parada, né? Nos 35 eu perdi a sola do meu tênis. Aí começou a vir cãibra na virilha, cãibra na coxa. Mas nada me desmotivou, porque eu sabia que eu ia chegar até o final da prova. Ainda consegui correr com outros colegas ali, amigos, né? Que vão estar aqui também no programa. Então, assim, ó, o meu mentalmente estava muito bom. Né? Então, por isso, a minha primeira travessia ali, os 82, eu sabia que eu tinha condição, só precisava treinar. Esses 84, eu não estava bom fisicamente, mas eu estava muito bom mentalmente. Da de Porto Alegre, eu não estava nem bom, essa última, nem fisicamente e nem mentalmente. Tanto é que chegou no 29, eu queria vir embora. Mas aí encontrei um outro rapaz, a gente foi indo, foi se ajudando, a gente acabou, que ele também teve probleminhas físicas, a gente acabou terminando. Então, complementando um pouquinho, né, sobre esse mental e físico, que tem que ter uma combinação. Quando ela tiver mais justinha possível, melhor vai ser ter o resultado lá no final da prova, né? Então, só complementando aqui lá do início, que a gente falou sobre amizade, né? Esse cara aqui, para vocês que estão escutando aqui, vendo, né, o podcast, esse cara aqui é um ser humano incrível, além de ser um baita profissional, um pai, né? Porque quem é o cara que gosta de corrida, tem um relógio de corrida da Garmin, que é uma marca de relógio de corrida, né? Tem a Polar também, enfim, tem outras marcas, né? Quem é o cara que vai deixar o relógio dele com outro para treinar, né? Esse cara é o Samuel, né? Então, naquela época, ele tinha se lesionado, se não me engano. Por conta da maratona, eu tive a pubalgia, né? Fiquei 8 meses sem poder correr. Ficou 8 meses sem correr. E eu, na época, né, esses relógios não são baratos, né? Para quem tá vindo para corrida aí já pode olhar os preços, não são baratos, não relógio, tênis, short. Não é um esporte barato, né? Por isso que a gente está tentando também, por isso que eu trouxe esse programa também, esse podcast, para a gente falar mais, né? Porque tem tantos outros esportes que têm uma mídia maior, né? Que a gente sabe, né? A gente vive no país do futebol, então esse esporte já tem uma mídia mais fortalecida, né? Mas a corrida de rua ainda falta, né? E por causa desses aspectos financeiros, então é importante. Mas, voltando, ele me emprestou o relógio durante esse período, né? Que era um relógio Forerunner 35, acho que era. Um 10. Um 10, né? 10. Mas não tinha tantos, digamos assim... Para quem é da corrida era só pace, distância e vai. Era o basicão, mas era o basicão que funciona, né? Então ele me emprestou durante todo esse período, fiz muita prova e tenho muitas lembranças boas desse relógio, né? Não me cobrou aluguel, não me cobrou nada, né? Me emprestou esse relógio, depois eu vendi, daí passei o valor para ele. E daí, sobre mental, que vamos chegar agora. Que foi quando eu vendi aquele teu relógio que tu me deu e comprei esse, né? E daí fui para minha primeira meia maratona. Eu acho que era a segunda, que eu queria fazer um tempo menor, né? Tinha feito 1,28, acho, na primeira, eu queria fazer pelo menos 1,26 por aí. E fui com esse relógio, né? É melhor, né? E tudo mais. Tipo tu trocar de um celular, né? Sai de um Nokiazinho e vai para um melhor. Então fui com esse relógio aqui. E daí, acostumado com o que tu me emprestava, né? Que não tinha possibilidade de botar ali distância que tu vai correr, meia maratona, esse aqui tinha, né? Daí eu fui ali, não, vou botar meia maratona, né? É a distância que eu vou correr. O que aconteceu? Ele começou a marcar, para quem não entende aqui, né? Pace. Pace é a velocidade que tu corre por quilômetro, né? Exato. O tempo por quilômetro. Então, quando tu vai começar a correr, normalmente a gente corre acima de 5 minutos por quilômetro, né? Normalmente. Então, naquela época eu corria próximo a 4 ou abaixo disso, né? Então, eu controlava ali por quilômetro, que era o que o relógio do Samuel fazia por mim, né? Cada quilômetro fechava ali e marcava no relógio. E quando eu botei meia maratona, o que aconteceu nesse relógio aqui? Eu usei mal o equipamento. Então é uma dica que a gente pode deixar aqui, né? Tem que conhecer o equipamento que tu vai usar, senão não adianta. Então começou a aparecer o quanto eu ia terminar a prova. Então o que aconteceu? No primeiro quilômetro, apareceu que eu ia terminar a prova em 1,22. Ou seja, estava muito rápido. Não ia aguentar aquele período, aquela velocidade, tanta distância, né? Sustentar. Então, conhecer o equipamento é muito importante também. E aquilo me desestabilizou. Fisicamente, como tu falou numa das provas ali, tu estava bem, mas o teu mental não estava, né, na outra ali que tu comentou ali. Então, fisicamente eu estava excelente, tanto que eu comecei muito rápido a prova, né?
Mas o mental ali pelo 10 km eu pensei que eu não ia conseguir, porque começou a baixar, a aumentar aquele tempo, né? De 1,22 foi 1,25, 1,27, daqui a pouco eu já não estava nem no meu recorde pessoal. Eu já estava lá no A 1,29, corrida é 1,30. bem... E daí, como eu fiz para me recuperar, como o exemplo que tu deu, que foi conhecer uma guria ali na prova, né? Eu conheci um senhorzinho que se chamava Benedito, que era lá de Minas Gerais, ele tinha um grupo de corrida lá em Minas, né? Devia ter mais de 50 anos e estava num ritmo mais rápido que o meu quando eu encostei nele, né? E eu corri 5 ou 6 quilômetros com ele, no mesmo pace que ele, e a partir dali eu comecei a voltar pro jogo, digamos assim, a gente fala, né? Voltei pro jogo e ele deu um tapinha nas minhas costas, né? Correndo lado a lado, ele disse assim, vai gurizão que tu tá mais rápido que eu e eu vou ficar nessa passada. Então a gente entende também para dizer para as pessoas aqui que o mental é muito importante na corrida. Não é só o físico, né, que a gente tem que fortalecer. O nosso mental tem que estar muito bom. E o Samuel, como já correu distâncias maiores que eu gostaria que ele falasse um pouquinho agora, que já comentou, né? Agora ele está trabalhando como personal trainer focado no sexo feminino, né? Isso aí. Mas ele já prescreveu treinos ali para homens também, né? Na academia onde ele trabalha. O que tu gostaria de mencionar aqui sobre prescrição de treino? O que as mulheres, digamos assim, precisam ser ainda mais resistentes ou mais fortes mentalmente que o homem, né? Vinculado isso ao organismo feminino, que é um pouco diferente do sexo masculino. O que elas têm de vantagem, se tem, né? Ou desvantagens numa corrida de rua, por exemplo, na hora de treinar ali, enfim, né? Antes de nós entrar nesse assunto, deixa eu só voltar um pouquinho. Tá. Como tu comentou essa questão do relógio, né? A gente comentou outras coisas aí de partes íntimas e a gente está falando da corrida, questão mental. É uma coisa que eu vejo que o pessoal, não só na corrida, a corrida tem bastante, mas outros esportes também tem. Sim. Não é tu ter um relógio de 20 mil, um tênis de 150 mil, um top, um short de 200 mil, que tu vai correr mais rápido, que tu vai terminar uma prova. Esse é um Então, mito. se tu não se dedicar, não vai. Não adianta eu chegar e te entregar uma melhor ferramenta hoje e tu não fazer por onde. Tá? Eu corri com um relógio simples, com material simples, outras pessoas também já correram. Não estou dizendo que não possa ter, entendeu? Mas para te correr uma maratona, fazer um melhor num 5, um melhor num 10, um melhor num 21, cara, um melhor em qualquer prova que tu queira, é o treino. Não tem treino aí, dieta, reforço muscular, tudo. Não tem como não ser desse jeito. Por isso que eu falo que sorte não existe. Ou tu treinou, ou tu não treinou. Vai chegar lá na hora, A corrida é muito justa, né? Ela não vai te entregar algo que tu não fez. Exato. Porque a gente sabe, quem é um pouquinho mais antigo aí na corrida, tinha gente que botava no Strava correndo de bicicleta. Aí tu olhava na prova, não condizia com o que o cara colocava. Né? Então, a gente que é da corrida sabe, ou tu ou tu não ou tu faz, ou tu não faz, né? Então não tem. Diferente da corrida, nós já vamos voltar na pergunta do Thiago ali. Sim. A corrida ela é individual, mas ao mesmo tempo ela é em grupo, né? No futebol, no basquete, tu precisa de mais pessoas para te estar praticando, aonde na corrida tu vai, bota um tênis e vai, não precisa de relógio, nada. Só pega e acaba indo. Então, como ele é um esporte mais individual, tu tem que se dedicar para ti, não vai ter outro que vai correr um pouco mais para ti. O que tu vai acontecer, que nem aconteceu comigo e com o Thiago, já aconteceu com todo mundo, é de tu encontrar pessoas durante a prova que te dão mais incentivo, ou estão no mesmo ritmo que tu, ou quando tu vê que ela tá devagar, tu passar e dar mais um apoio ali, porque ela acaba nos unindo. A corrida não é assim, porque eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer um tempo. Tu passa, dá um incentivo, ou tu acompanha um tempo ali. A pessoa, isso é muito bacana. Muito bacana de se ver, né? Na corrida. E sobre as mulheres, para algumas que eu prescrevo, até tem a Su agora, que vai correr a maratona do Rio de Janeiro. Eu teria também a Lilian, que ia correr os 21, mas ela ficou grávida, aí os planos foram outros. Alterados. O que eu vejo mais de diferença, assim, é a questão menstrual mesmo das meninas, né? Ali.
Umas suportam, outras não suportam. Sim. Isso é particular de cada um. guria. Aí entra aquilo que a gente já falou. Para as mulheres tem mais esquisito. Para tu correr no dia que tu tá, na semana que tu vai ficar menstruado ou quando tu estás menstruada. Como é que é teu ritmo? Como é que tu suporta? Bom, ruim? Aí daqui a pouco no calendário vai dar bem o dia que tu vai ficar ou a semana que tu vai entrar. A gente, homem, já não precisa se preocupar tanto com isso. Sim. Não que a gente que é amador se preocupe tanto, porque a gente não vai, às vezes não vai buscar um pódio, não vai buscar uma performance tão melhor. Mas para a mulher acaba incomodando. Porém, a questão da recuperação e a resistência, a mulher tem um pouco mais que a gente homem. A gente, por ter uma estrutura física e muscular um pouco mais densa que as mulheres, a gente acaba sofrendo um pouco mais. As mulheres já não sofrem tanto. E mulher por si só, cara, elas são assim, ó, um fenômeno, né, cara? Então, elas têm essa questão menstrual, tem marido, tem filho, tem a vida profissional, vamos colocar a vida amorosa também, Sim. sabe? Mais a casa, se a gente for contar nisso tudo, então ela consegue, na sua maioria, se organizar. A gente, homem, já é meio devagar. Então, na hora que ela está na corrida, ela consegue suportar aquele desgaste de uma maratona, de um 21 ali. A única coisa que acontece, uma das coisas que acontece, é que elas às vezes não acreditam que podem correr um pouco mais rápido, né? De baixar o peso, elas ficam meio assim, mas... Um certo receio de se machucar. Exato. Mas conforme vai pegando confiança, tu vê que as gurias vão subindo, e tem homens que corriam na época que elas entraram ou começaram a correr num patamar e elas já passaram esse patamar e o cara não tá patinando ali e não sai. Então, o diferencial todo é que as mulheres elas conseguem ter uma resistência um pouco maior e ter uma recuperação melhor que a nossa. Então, a gente faz um 33, um 30 que tu vai fazer aí de longão. Domingo estamos destruídos. Domingo elas estão indo pra festa, limpando casa e tá tudo certo. Claro, se não tá no período menstrual ali, que é um pouco mais chato, elas estando, né, zeradinha ali na parte fisiológica, tá tudo certo. Só grudar. Então, para te ver, né, nós vamos conversando aqui, tem muita coisa que vai surgindo na cabeça para comentar e para incentivar as pessoas que estão nos ouvindo, né, estão nos vendo, né, porque isso vai ser transmitido pelo YouTube, né, então as pessoas vão ver que o Samuel não aparenta ter 39 anos, né, como eu falei no início aqui. É gato. Mas, tirando a parte da brincadeira, né, como foi falado bastante aqui, a corrida é muito mental, né? E ela nos ajuda muito nessa parte mental nas atividades do nosso dia a dia, né? Porque a gente acaba misturando o pessoal com o treinamento, com o profissional, né? Tudo isso eu vejo por mim, né? Também vejo por ti, que o quanto a corrida acaba nos disciplinando, né? E isso vai trazer benefícios lá na nossa profissão, né? Mas mais do que isso, eu gostaria de também perguntar para ti, para isso ficar mais uma forma de incentivo para as pessoas, né? Qual a corrida mais marcante do Samuel? E não precisa ser a mais longa, não precisa ser a mais curta, enfim, qual a mais marcante, assim, que tu vai dizer assim, daqui a mais 30 anos eu vou ainda continuar lembrando dessa corrida pelo motivo tal, ou porque eu fiz um amigo, ou porque ela foi dolorida, né? Enfim, ou porque eu consegui conquistar o objetivo que eu me propus. Qual delas, né? Talvez tem mais, mas qual que tu poderia botar ali no pódio ali, que pega o primeiro lugar ali? Cara, não tem erro. 17 de outubro de 2022, 10 e pouquinho da manhã. A memória dele é boa, hein, Não foi prova, foi só que eu precisava relaxar, que eu estava tenso para defender meu TCC. Corri, abriu a minha mente o que eu precisava fazer no dia, que era à noite, eu tinha que defender à noite. Senão, preciso correr, que eu estou muito nervoso, ansioso ali, que era a primeira vez, né?
E a corrida é uma coisa que nos traz, né? Uma grande maioria, tu acaba correndo e tu acaba, que nem tu falou, misturando algumas coisas. E também tu começa a esclarecer e conversar contigo mesmo. Sim. E foi nessa corridinha de manhã, saí para dar uma aliviada, assim, pelo menos no mental, que me veio algumas coisas que eu pudesse me apresentar no dia lá para defender e eu não teve erro. Cheguei lá mais confiante do que eu precisava. Sim. Tive a ajuda da minha professora Rochelle também, né? Mas assim, ó, corri, veio o que eu precisava falar na mente e cheguei lá bem mais tranquilo. Então, não tem, esse dia 17 de outubro de 2022, 10 e pouquinho ali que eu... Cara, foi 25 minutos de corrida. Foi só um trotezinho mesmo, que era só para dar uma soltada. Isso, uma aliviada mesmo na cabeça, que é uma coisa que acontece para a grande maioria dos corredores, né? Então, que nem a gente comentou antes no início do programa, né? Essa questão das distâncias. Eu gosto mais de distância longa porque eu consigo conversar mais tempo comigo. Sim. E eu gosto mais de correr sozinho do que em grupo, porque eu consigo debater algumas coisas comigo ali, que às vezes em grupo tu tá meio disperso. Não que não seja bom, é ótimo, Sim. eu adoro correr com todos os amigos quando possível, né? Mas eu comigo mesmo eu acho bem interessante que tem as coisas que às vezes tá meio escura, eu consigo dar uma clareada, às vezes uma coisa que tá me incomodando na corrida já consigo depois agir de uma forma um pouquinho diferente. Então a corrida, ela é bem... Pra mim, eu tô hoje fazendo programa, a gente só tá fazendo programa por conta da corrida. Por conta da corrida. Hoje eu posso dizer que eu tô formado na área que eu um dia sonhei por conta da corrida. A grande maioria das pessoas que vieram hoje com do meu lado assim, veio através da corrida, né? Uma coisa, hoje é o nosso primeiro programa, muitas pessoas não vão lembrar de mim, né? Vão lembrar lá do 10º, do 20º, do 100º programa, mas tudo teve um começo. Tudo teve um começo. Né? Então, a corrida, assim, ó, pra mim, hoje, é uma coisa que eu gosto de praticar. Tem gente que não gosta, a gente respeita, porque cada um tem um gosto diferente. Sim. Mas se me perguntar um esporte, corrida, vai com moderação ali, que vai dar tudo bom, faz uns acompanhamentos, até porque antes da pandemia, em 2000, tu falou a questão das marcas ali. Sim. Antes da pandemia, eu não posso falar no Brasil todo, porque eu não tenho esse dado aí. Sim. Mas só no estado de São Paulo teve 500 provas registradas pela federação e mais 700 e poucas ilegais, podemos se dizer assim. Então era 1.100 e poucos. E deu o que tu falou, né? Entre futebol e corrida, teve um lucro, podemos dizer, uma questão financeira de mais de 3 bilhões só em corrida. Em corrida. Né? E a maioria dos corredores participavam de 8 provas durante o ano. Hoje a gente sabe, por conta da pandemia, né? Modificou um pouco os calendários. Perdeu o emprego, subiu o ticket da inscrição. Mas, sabe, é um esporte que se manteve, né, na pandemia, porque né, podia fazer individual, sair correr. Tanto é que a prova de trilha aumentou bastante, que muita gente acabou indo para o meio do mato, correndo no meio do mato ali, né? O pessoal do ciclismo também. Então, a corrida assim, é uma válvula de escape para quem quer dar uma aliviada, tem a questão estética, física também melhorada. Cara, é um esporte bem completo, assim. Então, dá para se dizer que tu concorda com essa frase aqui da minha xícara aqui, eu ia para todo mundo ver. Todo dia é um dia bom quando você corre, com certeza. Concordo, então. Encaixando a corrida, não encaixando, que quem corre, às vezes tu corre 10 km bem, e às vezes tu corre os mesmos 10, ruim, pesado, tenso com alguma coisa ali, que parece que o treino não encaixa. Então, todo dia que pra mim sai para correr é um bom dia. Com certeza, sempre será. Então, com chuva, sem chuva. Com chuva, sem chuva, tem que sair, né? Vai. Então, complementando, né, a frase que está aqui na xícara, que
vocês podem ver talvez aqui, essa xícara foi mandado personalizar, né? É aqui de um pessoal, amigo meu aqui de Venâncio Soares, que é a Roma, né? Personalizados. Eles fazem esse trabalho aqui, a gente colocou a frase aqui ao fundo do outro lado da xícara. Tem no meu e também. Tem a do Samuca aí também, né? Que ele vai poder levar para casa. O Samuca não é muito da xícara, né? Do café, quer dizer, mas ele vai tomar o chá dele, ele disse, então... Chá que a minha Nutri aí me indicou. A Nutri indicou, né? Então ele vai levar para casa aí. Mas o que eu queria... Para te ver que, sem querer, querendo, a gente acaba... A nossa amizade, além da corrida, a corrida nos une de outras formas também, né? Porque tu falou que tu, depois de 4, 5 anos que daí tu já estava na corrida, daí tu precisou da corrida para ir pro teu TCC. Já para mim foi o contrário, eu iniciei na corrida justamente por causa da época do TCC, né? Então o bendito TCC aí, que é o martírio de muita gente da corrida, ela funciona ou para jogar a gente para dentro da corrida, como foi o meu caso, ou para ti, que já conhecia a corrida e os benefícios que ela traz para o mental, né? Tu utilizou ela ali no pré-TCC ali para te ajudar e tá aqui, né? Comprovado tanto por mim, quanto por ti, quanto por estudos, né? Tem tantos estudos aí que comprovam os benefícios mentais da corrida, né? Então, quando a gente vai pesquisar na internet ou na bibliografia que fala, na literatura que existe aí hoje comprovada cientificamente sobre os benefícios do esporte, principalmente da corrida de rua, a gente vê que ela traz muitos benefícios, né, para quem está ali vivendo uma situação de ansiedade, né, depressão, essas doenças psicológicas que afetam bastante e que aumentaram, né, por causa da pandemia. Então, complementando aí e olhando o nosso tempo aí, a gente podia ficar mais 1 hora conversando, né? Até mas 2, 3. Não citei todo esse tempo. Mas, para fechar, Samuca, uma frase aí que talvez eu gosto dessa aqui que eu acabei de te mostrar na xícara, né? Mas a frase que fica para o Samuel nesse tempo todo que está correndo e que vamos deixar aqui para quem está ouvindo aí o podcast, o que tu ia dizer para quem está iniciando na corrida ou para aquele cara que correu e se machucou, que nem tu? O que tu ia dizer assim para dizer, continua ou começa na corrida que tu vai enxergar os benefícios? Qual a frase que tu deixa aí para motivar essa galera aí a seguir ou começar, né? Olha, que nem eu falei, da corrida eu sou suspeito de falar, né? Mas o que eu posso para deixar para qualquer pessoa? Claro que vai vir mais corredores aqui, né? Tu vai ouvir mais histórias aí, N histórias que a corrida salvou pessoas, né? Entendeu? Ou pela perca de alguém, aquela pessoa se refez na corrida ali, né? Então vocês vão ver bastante histórias que a corrida trouxe. E eu, como um profissional da educação física, faz o esporte que te deixa feliz. Não tem, pode ser a corrida, pode ser uma caminhada, pode ser um pedal, pode ser um cross, pode ser uma escalada, pode ser balé, pode ser, sei lá, qualquer coisa que faça o teu corpo se movimentar, a tua mente aliviar e tu se sentir satisfeito com aquilo que tu esteja fazendo, né? E quem for iniciar na corrida, não gasta com tênis, não gasta com relógio. Primeiro vê se vai se adaptar com aquele novo mundo, com aquelas pessoas ali, né? Porque às vezes tu acaba investindo um valor que num primeiro momento não é tão necessário. É mais interessante tu procurar daqui a pouco uma academia, um profissional para montar pelo menos a planilha de treino, que tu não faça o reforço muscular, que também é importante, mas a planilha tu vai estar mais organizado. Mas eu só corro 5. Vai ter dias que tu vai ter o teu dia de descanso, vai ter o teu dia que tu vai só dar uma caminhada, vai ter uma caminhada com corrida, para ti aos pouquinhos ir se conhecendo. Então, vai devagar até esse dinheiro que vai te sobrar, que tu investiria num relógio, num tênis, num top, num short, enfim. Daqui a pouco tu se inscrever numa corrida, ver como é que é participar de uma corrida, daqui a pouco tu não gosta também daquele clima. Porque uma coisa que eu comento muito com o Thiago e com as outras pessoas, a prova para mim, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei mais ou menos o tempo, entre aspas, já sei quem são os adversários da categoria, algo assim, mas não é uma coisa que
me preocupa tanto, mas é o clima, principalmente pré e pós. Tu sabe como é que é, não é nem pelas fotos, mas é a resenha, de tu poder ver amigos, que nem o Thiago falou, às vezes vem gente de outra cidade ali, ou pessoas que tu segue no Instagram, que estão ali correndo do teu lado. E a corrida hoje é cara, também assim, ó, uma coisa que a gente tá falando de futebol e coisa, questão de lucro. Sim. Acho que tu correu com ele início do ano passado, sei lá, com o Lucas lá de Igrejinha, um doidinho. Sim, o Lucas Radic. Isso. Ele foi junto com o Ademir, que é patrocinado pelo Olímpicos, pro Quênia. Pro Quênia. O Quênia é um país que, terra dos campeões. Menor que o Brasil em quase tudo. Só que lá hoje eles viram que a corrida, em vez de a gente faz um turismo aqui do chimarrão, da cuca, no caso Santa Cruz ali, lá eles têm a questão da corrida. Então o Lucas foi para lá, outras pessoas hoje vão, né, corredores comuns acabam indo para lá e movimentando aquela região toda ali para eles, hoteleira, até do próprio comércio deles lá. Então hoje a corrida ela se beneficia de várias formas. Exatamente. Antigamente era mais elitizada, né, prova ali. Hoje o pessoal do amador vem com força, né? Tanto é que a gente vai estar numa primeira Olimpíada oficial, podemos dizer, em 2024, ano que vem, em Paris, porque o Strava criou lá o programa que tu manda os teus treinos, aí eles vão selecionar, se eu não me engano, eu posso estar falando errado, mas, né, são 1.122 atletas homens e 1.122 mulheres, metade do ano. Aí, por conta dos Strava de vários países, tu se cadastra, manda teus treinos, eles vão selecionar e vai fazer o mesmo trajeto que o pessoal da Olimpíada. Então, um esporte que era antigamente pouco visto é uma coisa que está vindo crescendo, e hoje o amador entrando, tanto é que tu já foi para São Silvestre, tem e qualquer outra prova oficial, tem o pessoal da elite e vem nós atrás ali, os amadores. Sim. E hoje a gente vê que tem amador que às vezes está lá naquele bolo lá incomodando aqueles elite, e tem até provas que eles conseguem até pódio. Até pelo nível hoje que tu vê, onde a gente tem no Instagram, YouTube, tu pode ver um pouco a forma de treinamento, tu pode ver, tu pode contratar um personal hoje, quero fazer mais próximo disso, o cara faz uns testes, uns análises para te poder. Então a corrida hoje, assim, cresceu ela bastante, cresceu, e ela, cara, é para tudo, né? No momento que tu gostar e o bichinho te picar, só vai, é só alegria. O nosso tempo tá quase se encerrando aqui, acabando o nosso tempo, que como a gente falou, né, podia ficar mais 2 horas aqui falando. Mas vamos voltar para ficar mais. Mas vamos voltar outras vezes, né? Então, agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. Às vezes, né, a gente acaba programando para ser tal data e às vezes por N motivos não dá, né? Ou por causa da tua profissão, ou por causa da minha, que também a minha é apertada, meu tempo. Mas eu acho que foi válido, né, esse período aí. Como tu disse, né, é o pontapé inicial desse projeto que eu tinha engavetado há 2 anos atrás. Eu lembro que na pandemia eu te chamei para nós fazer lives e daí também não saiu. Então hoje foi o pontapé inicial. Agradeço quem vai chegar aí para começar a assistir o programa, né? A gente vai tentando melhorar alguma coisa que possa não ter saído bem certinho aqui, mas a ideia sempre é incentivar, né, o exercício. Claro que aqui o foco maior é corrida de rua, mas o pessoal procurar hábitos mais saudáveis, né? Então quero deixar aqui aberto para te encerrar mandando um abraço para alguém, né? Indicando, alguns tu já indicou para ser chamado aqui para o podcast. Deixar tua saudação final aí para quem vai estar assistindo aí, ou quem tu quer chamar para assistir aí numa próxima oportunidade. Só quero te agradecer, né, por ter lembrado aí, tem inúmeras outras pessoas, até aqui mesmo em Venâncio, tu poderia chamar, que é mais fácil o horário, o deslocamento, tudo, né, e como tu mesmo comentaste aí, muitos probleminhas até a gente poder chegar nesse dia,
né? Somente agradecer, e o pessoal que for seguir o programa vai ver que vai ter muitas histórias bacanas, né? Histórias de pessoas reais, não é histórias virtuais, Não ou é histórias virtuais. assim, é história hoje, quem não sei quando é que tu vai ver esse programa. Tu pode estar se esbarrando comigo numa prova, pode estar se esbarrando com o Thiago numa prova, né? Ou correndo, ou simplesmente só prestigiando o evento, né? Também agradecer principalmente o pessoal aqui de Venâncio, o pessoal da Rádio Terra aí que teve abrindo as portas pra gente, Sim. os patrocinadores aí que acreditaram e estão acreditando no programa. Que uma coisa que eu falo pro Thiago, falo para alguns outros amigos, né? A gente apoiar o amigo quando tá certo, não é apoiar, é pegar carona. Então, assim como eu já consegui ajudar alguns amigos aí, e outros amigos também me ajudaram quando eu não era ninguém, também não sou. Mas hoje a gente está cada dia crescendo um pouquinho mais, né? e hoje o podcast é o primeiro. Como eu falei, vai ter o centésimo primeiro, para mais. Estamos projetando Então, hoje. Depois, o Thiago hoje vai estar aí com mais ajudas, vai ficar mais fácil o programa. Então, cara, apoiar do início naquele teu amigo, aquele cara que vai entrar na corrida, não é porque tu corre mais ou mais longe, né? Apoia, porque não teve um momento que tu também daqui a pouco não conseguiu correr 3 quilômetros. Tu iniciou numa caminhada, tu também era um obeso, tinha problema familiar, problema financeiro. Pô, hoje tu se encontra numa condição diferente. Então apoia aquela pessoa ali que está iniciando, por mais que seja só uma caminhada. Sim. Que nem tu falou, começa num pace 6, 7, meu, tá ótimo, ela tá se movimentando. Então, agradecer, espero não, eu vou estar aqui outras vezes, se é certo, né? Com certeza. Tem, tá? Mas agradecer menos a todos aí que abriram as portas pra gente, os teus apoiadores aí que estão te ajudando nesse projeto que a gente tinha conversado lá atrás, e que tu tenha muito sucesso. Eu vou te ajudar, né, um pouquinho, né? Se ele depois eu vou pedir pro Caio lá e pro outro filho dele lá, que é o Eric, assistir, ele não mandou um abraço pros filhos, né? Daí tu vai apanhar em casa. Então manda um abraço aí pra eles, ou deseja bom jogo, porque eu acho que o Eric tá onde? Em Minas Gerais, tá né? Em Minas Gerais. Manda um abraço pra ele lá, meu, mas é que eu te ajudei, né, um pouquinho, né? Passei a bola pra ti, agora dá mais uns... É que tá essas corrida toda. Então vou deixar um abraço pro meu filho Eric, né, que tá com Corinthians de basquete, Santa Cruz, estão no Brasileiro Interclubes lá em Minas Gerais. Fazem um jogo agora com o Praia Clube, que é o time da casa, onde é que está sendo promovido o evento. E estão várias equipes do Brasil todo lá. Né, apesar de ele ter 16 anos aí, fazendo já 17, está no Campeonato Sub-19. E o Caio, né, quando ele vê, espero que ele esteja melhor, porque ele está com febre, estava um pouquinho doente. Melhores para ele. Um abraço, que aquele ali agita demais, né? E para toda a minha família, os amigos que vão vir aqui também, né? Só saúde, e ficar com aquela minha frase ali, vamos ser felizes e vamos dar no bucho, que é tudo nosso. É isso aí, né? Então, finalizando aqui, mais uma vez, muita gratidão por tu ter vindo aqui prestigiar, né? Não passaria outra pessoa na minha cabeça, a não ser tu, para fazer o início desse projeto, né? Porque a gente, né, estamos juntos sempre. A corrida nos uniu e vai continuar nos unindo, né, sempre. Eu digo isso, a gente não pode crescer e abandonar aquela pessoa que teve lá no início da tua caminhada, né? E o Samuel foi esse cara. Então, vamos encerrando aqui o primeiro episódio. Teria ainda muito mais coisas para falar, né? Mas encerrar novamente agradecendo a todo mundo que está chegando, a todo mundo que vai assistir. Podem colar com a gente aí, né? O Samuel vai estar sempre aí disponível também nas redes sociais dele. Samuel 18 aí para quem quiser seguir. Samuel 18 aí nas redes sociais para quem quiser seguir. E, como já tinha falado durante o programa, né? Agradecer a Roma Personalizados, que produziu essas canecas aqui que ficaram muito bonitas, que a gente utilizou aqui durante o programa. Agradecer, né, imensamente os patrocinadores, né, que a gente trouxe aqui, vocês puderam acompanhar, a Clínica Clampt, a Santiago 24 Horas, que é uma corrida que é a maior corrida com inclusão social, né? Tem deficiente visual que corre, tem handbike, né? Esse ano eu também dei uma ajudinha neles lá, vai vir um cara
muito gente boa que, se Deus quiser, vai poder vir aqui também contar um pouco a história dele, que é o Alisson Fortes, que é um para-atleta brasileiro, aí é recordista brasileiro, né? Então ele vai estar lá participando, vai ser um dos embaixadores. E não poderia deixar aqui de agradecer demais, de coração, né, a oportunidade que a Terra FM tem me dado, né? O Renan, o Dani, né? Enfim, todas as pessoas que estão nos bastidores aí nos ajudando a fazer com que esse programa aconteça, né? Senão, talvez o Thiago ia estar fazendo lá com uma câmera improvisada, de uma forma que não ia ficar legal, né? A mensagem ia ser passada, sim, ia ser passada, mas não com toda essa qualidade, né? E com todo esse empenho, com tantas pessoas que estão por trás, né? Fazendo isso acontecer. Então, espero que tenham gostado. Sigam nos acompanhando aí, vai ser transmitido no YouTube. Também tem o Instagram, né? Que é Papo de Corrida Podcast. Segue lá. Segue lá, vai ter mais conteúdo, Ativa, né? o sininho. Ativa o sininho no YouTube, né? Segue, se inscreve no canal, né? Curte, compartilha com os amigos aí. Ah, gostei só de 15 minutos. Ah, mas então talvez o teu amigo goste de 30 minutos, né? Talvez não vão ficar aqui escutando o tempo todo, mas a gente vai produzir também para largar lá no Instagram cortes, né? Das melhores partes aí, que teve bastante conteúdo importante. Então, mais uma vez, muito obrigado e ficam no aguardo aí que logo tem o episódio 2. Um abraço!